Vamos voltar um pouquinho aqui na história. John Kennedy, tá? O primeiro presidente católico dos Estados Unidos, né? Ele teve um problema aí quando ele entrou, porque quando ele estava se candidatando em 1960, ele pensou assim, olha, os Estados Unidos têm muitos protestantes e eles estão começando aqui a se aproximar da política, eu preciso agradá-los, né, para eu ganhar a eleição, então eu vou fazer um discurso aqui equilibrado, mais ameno, né, para não desagradar os protestantes. E olha o que ele disse, por ser católico, os protestantes tinham medo, né, de que ele entrasse no governo e fizesse com que a Igreja Católica, o Papa, começasse a influenciar a política americana. Então ele fez essa seguinte declaração aqui, que foi importante para aquele tempo. Olha o que ele disse. Espera aí, deixa eu voltar aqui, adiantei. Olha o que John Kennedy falou. Creio em um país onde a separação entre igreja e Estado seja absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, caso ele seja católico, né, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos membros de sua igreja em quem votar. Então aqui ele faz um discurso, né, que é a essência da história americana, né? É um discurso onde ele vai dizer assim, Estado e religião tem que se manter separados. Política e religião tem que ficar cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Podem até se ajudar em algum momento, mas não devem se manter unidos, tá bom? Esse é o princípio aí americano, é a ideia, ele repete essa própria ideia aí da história americana, digamos assim, né? Mas vamos ver aqui uma mudança nesse cenário. Vamos ver agora o ataque à separação à igreja e Estado, tá? Esse aqui é o Pat Robertson, né? Esse é um pastor batista, e olha o que ele diz aqui, lá ali nessa época aí, depois da década de 60, tá? Ele diz assim, ó, agora ele já está atacando essa separação igreja e Estado, bem diferente do que John Kennedy falou, tá? Ele disse o seguinte, eles, os liberais e secularistas, né, que são os democratas, nos têm mantido submissos, porque falam sobre a separação entre igreja e Estado. Não existe isso na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. Olha que tremenda essa declaração do Pat Robertson. Olha o que esse pastor Robertson disse. Ele disse que a separação igreja e Estado não existe na Constituição, é uma interpretação errada e eles não vão mais tolerar isso. Ou seja, eles vão acabar com essa separação entre igreja e Estado. É isso que o Robertson está falando, um pastor. Desculpem. Olha que tremendo isso. Isso aqui é o cumprimento profético diante dos nossos olhos. Os Estados Unidos da América, a nação da liberdade, a profecia diz que essa nação passaria por uma mudança, por uma alteração no seu comportamento. Essa nação passaria, ela que parece cordeiro, ela começaria a falar como dragão, ela levantaria a imagem à besta. E qual que é a imagem da besta? É a união entre política e religião. Isso nos Estados Unidos, há 100, 200 anos atrás, parecia assim quase que impossível. Quando a Igreja Adventista começou a pregar essa mensagem de que os Estados Unidos se uniria a política com a religião, que voltaria a acontecer o que aconteceu na Idade Média lá na Europa, voltaria isso em solo americano, os adventistas foram ridicularizados muitas vezes por isso. E nós estamos vendo paulatinamente a mudança nos Estados Unidos a respeito disso. Tá bom? Ele faz um ataque aqui à separação igreja e Estado. Vamos ver uma outra declaração de outro pastor. Pastor Jerry Falwell. Meu inglês não é bom aí, tá, pessoal? Mas ele diz o seguinte, ó. A separação entre igreja e Estado tem sido há muito tempo o grito de batalha dos libertários civis, que desejam purgar nossa gloriosa herança cristã da história de nossa nação. O termo é claro, não aparece uma única vez em nossa Constituição e é uma moderna maquinação discriminatória. Olha que importante, ele volta a dizer o que o outro pastor, o pastor Robertson, tinha falado. Ele está desenvolvendo a mesma ideia, parece que eles estão alinhados no discurso, né? Ele diz que essa interpretação da Constituição americana ela é errada, não existe, isso é um preconceito. Na sociedade moderna, isso não pode acontecer. Separação entre igreja e Estado foi por muito tempo algo que não precisava acontecer. É isso que ele está dizendo, né?
Então está dizendo assim, os nossos antepassados, eles erraram, né? Eles não tiveram interpretação boa. Agora vamos ver aqui um outro pastor, W.A. Criswell. Olha o que ele diz, um ex-pastor titular da primeira igreja batista de Dallas. Ele falou o seguinte, olha o que esse senhor disse. Não existe algo como separação entre igreja e Estado. É meramente uma ficção imaginária dos incrédulos. Olha que tremendo o que ele está dizendo. Ele acabou de dizer aqui que não existe separação entre igreja e Estado. E é uma ficção. Ficção. Olha que loucura isso. Os Estados Unidos, uma nação protestante, uma nação democrática, que sempre prezou pela liberdade religiosa, que sempre prezou por essa separação entre igreja e Estado, porque nunca desejou isso, porque isso poderia trazer perseguição e fim da liberdade religiosa. Agora, uma mudança no cenário político americano. E um discurso vindo dos próprios religiosos, dizendo que separação entre igreja e religiosa é uma ficção, algo da imaginação das pessoas. Ou seja, ele está atacando a separação entre igreja e Estado. Vemos um filósofo cristão aqui agora na tela, é o Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte, esse filósofo cristão do final do século XX, alguém muito influente lá nos Estados Unidos. Olha o que ele falou. Hoje, preste atenção, hoje, na época que ele falou, a separação entre igreja e Estado, né, separação entre igreja e política nos Estados Unidos, é usada para silenciar a igreja. Ou seja, ele está falando assim, ó, as pessoas que dizem por aí que igreja e política devem estar separadas, é gente que está querendo silenciar a igreja, que está querendo deixar a igreja quietinha, que não quer deixar a igreja se desenvolver, né? Não está querendo deixar a igreja instituir, colocar os seus dogmas, seus princípios na sociedade. É gente assim que quer calar a igreja. Olha que argumento bonito. Ele está atacando aqui a união e a separação entre igreja e Estado. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, igreja e política precisam se unir. Vamos ver outras declarações aqui. Antes de ver algumas outras declarações, vamos relembrar a aula 11. Hoje nós estamos na 13. Eu vou mostrar aqui 2 slides da aula 11, onde eu falei sobre a separação entre igreja e Estado na história americana, tá bom? Esse homem que está na tela aí é um teólogo, tá? Roger Williams. Esse homem foi, digamos assim, um precursor. Ele foi um dos primeiros a defender a separação entre igreja e Estado na história norte-americana e também na história mundial. O teólogo Roger Williams, né, muitos anos antes, né, ele lutou pela separação entre igreja e Estado lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, ó, igreja e política não pode se misturar, porque isso não dá coisa boa, dá coisa ruim. E ele lutou por isso. E ele teve muitas vitórias sobre isso e influenciou os Estados Unidos e o mundo, né, para que a igreja e o Estado estivessem separados. E por muito tempo foi assim, né? A igreja e o Estado estiveram separados, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Olha um comentário sobre a Constituição dos Estados Unidos. Religião e o governo devem operar em esferas separadas. A igreja não pode controlar o governo e o governo não pode controlar a igreja. Nenhum dos dois pode dizer ao outro o que fazer. Ou seja, igreja e Estado devem estar separados. Esse é um princípio da Constituição americana. Essa frase não está na Constituição, mas é uma interpretação que muitos especialistas políticos sempre fizeram da Constituição americana. Igreja não deve influenciar na política, nem política influenciar na religião. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. Só que houve uma mudança no pensamento dos pastores. Será que houve? Houve sim. A gente já viu aqui que os pastores americanos aí, a partir da década de 50, né, principalmente lá pelos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, principalmente, né, eles mudaram isso radicalmente, esse pensamento, de que igreja e Estado deveriam ser separados. Um pastor, que é Roger Williams, que eu mostrei aqui agora, ele foi o precursor, lutou para separar a igreja e Estado. E agora, no século XX, no final do século XX, os pastores lutando para que igreja e Estado se unam novamente.